Beleza, pessoal? Estamos indo agora para o terceiro bloco de exercícios, né? Para massificar o conteúdo que a gente já viu, só que a gente vai ver questões reais de provas. Então vamos lá. O que é que a gente tem? Olha essa daí, ó. Da SpaceX de 2009. Então, ó, a QoS que um fluxo de dados requer é definida pelos seguintes parâmetros primários, certo? Então ele coloca lá atraso, confiabilidade, limite de tempo, largura de banda. Não, né, pessoal? Então, atraso, olha só, atraso é uma característica, tá? Confiabilidade é uma característica, tá? Largura de banda eu tenho como sendo uma característica que pode influenciar, tá? Agora, o limite de tempo, tá certo? É um parâmetro que eu não posso ter como tá avaliando a QoS, tá certo? Limite de que tempo? Então, olha só, vamos ver outra aqui, ó. Confiabilidade, beleza, eu preciso ter, quanto mais confiabilidade, melhor QoS, melhor QoS. Quanto menos flutuação tiver desse atraso aí, vai ser melhor QoS, melhor QoS. Limite de tempo, quanto menor for o meu limite de tempo, vai ser melhor QoS. Limite de tempo que é da minha aplicação, velocidade, entendeu? Então esse não é um parâmetro de QoS. Largura de banda, tá? Aí confiabilidade, atraso, tá? Quanto mais atraso da minha aplicação eu tiver, mais menos QoS, pior qualidade de serviço eu tenho, né? Flutuação, direto. Então ele coloca lá, ó, limite de tempo. Limite de tempo não é um parâmetro para avaliar a QoS, tá certo? O timeout, né? Ele chama aqui de timeout. Aí, atraso, flutuação, limite de tempo. A alternativa é confiabilidade, o atraso, flutuação e a largura de banda. E a letra E. Beleza? Muito bem, Cleiton. Olha essa questão aí, ó. SpaceX 2013. Considerando que o modelo de voz sobre IP permite o estabelecimento de sessões de duas partes, ou seja, entre dois participantes, é ponto a ponto, e de várias partes, ou seja, várias pessoas, na forma de multiponto, né? Uma teleconferência aí, beleza? Ou multidifusão, ou seja, vai ser vários participantes, pode ter um broadcast. Os tipos possíveis de sessão que permitem o SIP. Então, olha só, o SIP é aquele protocolo que é mais simplificado, tá? Baseado em IP, que permite, no nível de aplicação, fazer o estabelecimento de sessões de streaming, né? De multimídia. Então, ele vai permitir suporte para quais tipos de conexão? De duas partes e de várias partes, tá? De duas partes, certo? De várias partes, certo? E também para todos, né? Então eu posso ter tanto unicast como multi. Isso aí, pessoal, ele está querendo saber se você sabe o conceito de unicast, multicast e broadcast, tá certo? Então, ó, a videoconferência ou sistema de áudio, tá? De multimídia sobre SIP, ele vai permitir para a gente, ou sobre H323, vai permitir para a gente ter diversos tipos de transmissão para qualquer tipo de nível de transmissão, seja ele ponto a ponto, ou seja, entre dois pontos, eu tenho aqui o unicast, né? Tá? Entre um grupo, tá? Mesmo que outro não faça parte, aí eu tenho aqui o conceito de multicast. Ou se for para todos, tá? Esse meu fluxo, for para todos, aí eu tenho o broad, né? Broadcast.
tá? Porque eu estou mandando para todos os fluxos. Então, o CIP, ele dá suporte para todos. Então, ó, várias partes, multiparte, mas não tem todas as partes, né? Então, ele coloca aqui, ó, a letra C, duas partes, ou seja, unicast, várias partes, ou seja, broadcast para qualquer um, ou multidifusão, tá certo? Aliás, ele chama aqui várias partes como multicast, né? Que ele está classificando aqui que pode ser seletivamente, várias partes como a seletiva, ou seja, é o conceito de multicast, ou então multidifusão, tá? Na forma de broadcast, que foi a forma que ele classificou lá, ó. Eu não classificaria assim, tá? Multidifusão, mas ele classificou assim como sendo broadcast, ele já deu no enunciado que ele está dizendo que ele está classificando dessa forma. Beleza, então você entenderia que é unicast, multicast e broadcast. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Então, muito bem aí. Pessoal que marcou certo. Olha essa outra aí, da SFSEX 2011. É correto afirmar que o protocolo SCTP, o Stream Control Transmission Protocol, é um protocolo orientado ao quê, pessoal? E aí? E aí? Olha só. Orientado a caractere? Não. Orientado a mensagens. Pessoal, ele é orientado a mensagens, tá certo? É o que está no gabarito, tá certo? Então, mensagens, eu tenho também mensagem no nível de aplicação, tá certo? Então, olha só, o SCTP, tá certo? Ele, lá na camada, ele está lá classificado em aplicação, né? Joia? Na camada de aplicação. Abaixo, a gente tem transporte, que é UDP, e TCP, né? E aqui, redes, como sendo IP. Beleza. E aí a gente viu que na camada aqui de aplicação, o que é que a gente tem? A gente tem o RTP, o RTCP, tá certo? E tem também o SCTP, certo? Esse aqui, como dando suporte ao TCP. Beleza? Então, esse cara, o SCTP, ele é um protocolo da camada de aplicação, só que ele vai ser encapsulado dentro do nosso TCP. Só que, lembra lá dos PDUs? Essa que é a grande questão dessa questão aí. Lembra os PDUs? Os PDUs, que é o protocolo Data Unit, o da camada de 1 é o bit, da camada 2 é o quadro ou frame, da camada 3, que é de rede, o IP, qual que é? É o datagrama, né, ou o pacote. Da camada 4, que é de transporte, quem que é? É o segmento. Da camada de aplicação, quem que é? Da camada de aplicação é o de mensagem, né? Lembra lá, qual é o PDU da camada de sessão? É a mensagem. O de apresentação, da camada da apresentação, é a mensagem. E da camada de aplicação, é a mensagem também. São as camadas mais altas, tá? São tratadas como pacotes de mensagens. Tá? Ela não foi particionada, segmentada ao nível de pacote, ao nível de datagrama. Então, confunde um pouco esse quesito. Então, olha só, quando a gente tem lá que o SCTP, tá? O RTP, o RTCP são pacotes, são protocolos que trabalham na camada de aplicação, o PDU deles, tá? Ainda é a mensagem, joia? Então, qual tipo de mensagem? De streaming.
tá? De timbres, né? De estampa de tempo, joia? Aquela fração de dados que é interpretável para a aplicação, aquilo ali é o quê? É uma mensagem, é no nível mensagem, é a aplicação que conhece. Ele está dividindo ali em frações discretas de tempo, só que aquela separação que ele fez, discreta, é do nível de mensagem, de aplicação. Tá? Eu não quebrei ele em pacote, não quebrei ele em segmento, em frames ainda. Beleza, pessoal? É confuso. O Cleiton falou que é confuso. Mas vocês conseguiram entender isso daí? Tá? A minha pergunta é essa: conseguiram entender? Se a gente for ver lá o nosso... Olha só, aqui, ó. Certo? Então, a camada física, o PDU é o bit. Do enlace é o quadro. Ou frame, né? Do IP é o pacote, ou datagrama. Datagrama. Aqui é o segmento. E em cima a aplicação é mensagem. É isso daí, pessoal. Então, todos esses protocolos que estão aí, no nível de mensagens, ele ainda não quebrou, certo? No nível de pacote, no nível de datagrama, porque ele, ainda nesse nível aqui, ele ainda está trabalhando no nível de mensagens. No nível que ele foi feito a quebra, mas que a aplicação, ela sabe o que aquela fatia ali representa, no nível dela, da aplicação. E aí, é onde chegou aqui o SCTP, certo? Que é um pacote, que é um protocolo do nível de aplicação, mas ele transfere dados streaming, ele é o nível da aplicação. Tá? Por isso que é orientado a mensagens. Beleza? Ele não é orientado a caractere ou bit, não é orientado a datagrama. Tá? Beleza? Então vamos passar agora. SpaceX 2010. A função básica do protocolo RTP, que é o Real Time Transport Protocol, é fornecer informações sobre controle de fluxo. Quem é que fornece informações sobre controle de fluxo, pessoal? É o RTCP, né? Não é isso? Então, ele quer saber o RTP. Beleza? Então, fornecer informações sobre controle de fluxo não é. Tá? B. Padronizar a codificação de áudio e vídeo utilizando pacotes UDP. Beleza? Então, padronizar a codificação de áudios e vídeos utilizando o pacote UDP. Pessoal, o protocolo RTP é um protocolo de transporte, ele se preocupa em transportar. Então, a gente sabe que tem a aplicação em cima dele, que é o CIP, que é o R232, né? Que vão poder fazer esse tipo de codificação, tá? Com codecs e tudo mais. Beleza? Então, também não é. Letra C. Substituir o protocolo UDP para transmissão de conteúdo de áudio e vídeo. Pessoal, ele não substitui o UDP, ele usa o UDP. Beleza? Aqui, a banca quis avaliar se a gente sabe que esse protocolo ele é da camada de aplicação, pensando, te induzindo a dizer que, como ele é um protocolo de transporte, né, que ele bota lá, ó, Real Time Transport Protocol, aí esse cara é a camada de transporte. Então, ele vai ser trocado lá, ao invés de usar o UDP, tá, ou o TCP, eu vou usar esse RTP. Não é, pessoal, não é. Letra D. Olha lá, pessoal. Multiplexar diversos fluxos de dados de tempo real sobre fluxos de pacotes UDP.
E aí, pessoal? O RTP multiplexa canais de dados. O que é que ele se refere com canais de dados? Na minha visão, ele está se referindo a multiplexar canais de vídeo e áudio. Beleza? Que são os dados que esses multimídia, o streaming, vai ter que transportar. Tá? Dados. Fluxo de dados de tempo real. O que é dados de tempo real? Dados de tempo real é áudio e vídeo. Beleza? Sobre um único fluxo de pacotes UDP. Então, dentro do pacote UDP, o que é que eu estou encapsulando? Eu estou lá na minha camada de transporte, tá? Aqui na minha camada de aplicação, app, certo? Que vai estar lá o RTP, certo? E tenho aqui a camada de transporte, que tem o UDP. Esse cara aqui, que tem a aplicação lá, o RTP, diversos timbres, diversas mensagens para enviar, ele vai ser encapsulado dentro, pode ser encapsulado dentro de um pacote UDP. Tá? Não tem um timbre para cada um pacote UDP. Beleza? Então, é a letra correta. Tá certo, vamos analisar a outra questão, a letra E. Cuidar da interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte para a transmissão dos dados de multimídia. Ele cuida da interface entre a aplicação e a camada de transporte. Ele é um protocolo de transporte que ele está lá. Pessoal, qual é o conceito que a gente tem de camadas, certo? Eu tenho aqui a camada 7, que é a aplicação. O conceito de camada, aqui eu vou colocar aqui a camada 4, vou botar que é transporte, certo? Qual que é o conceito básico de camadas? É a independência da camada de cima, né? Na verdade, não é a independência, né? Está errado, porque eu tenho a camada de cima usando os serviços da camada de baixo. Então, dizer que ele é independente é errado, certo? Mas eu uso o serviço da camada de baixo. Eu tenho uma abstração. Eu não preciso entender, certo? Essa é a verdade onde eu queria chegar. Eu não preciso entender como é que foi implementado na parte de baixo. Eu não preciso saber como é que foi feito. Então, o meu protocolo RTP, ele está lá, ó, ele quer saber de streams. Eu separei ali em mensagens que eu classifiquei no cabeçalho lá. Ele tem um cabeçalho, né? Da mensagem dele lá de RTP, porque quando esse protocolo chegar lá na outra ponta, ele é um protocolo da aplicação que vai remontar e vai saber que aqueles timbres que foram separados em tempos, né, discretos ali, de áudio e vídeo, eles vão ser remontados lá na outra ponta, mas no nível de aplicação. Então, esse cara, quando ele fez essa separação e classificou aquelas faixas de tempo, de áudio ou vídeo, esse cara, ele não precisa saber que na camada de UDP ali, como é que vai fazer, como é que vai enviar, tá certo? Não precisa saber disso. Então, é independente. Então, cuidar da interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte. Ele não cuida disso daí, tá certo? Para a transmissão dos dados. Beleza? Então, é errado. Então, a letra D é a letra correta. Tranquilo aí, pessoal? Alguém não conseguiu ter esse entendimento aí? Tá tranquilo? Alguém tem algum questionamento? Joia, então vamos passar. Olha essa da Marinha aí, ó. Sabe-se que o protocolo RTP ele é utilizado pelos padrões correntes de telefonia IP, seja H323 ou SIP. De acordo com o Comer, qual é a camada do modelo de referência TCP em que esse protocolo ele opera? E aí, pessoal, ele opera de fato em qual camada? Beleza, pessoal, unânime, isso aí é unânime. Joia? Por quê? E pode até cair, pessoal. Lembrem-se disso. O conceito, até que o Tannenbaum ou o Comer
nos livros deles, colocam o protocolo RTP e o RTCP são protocolos de transporte. Tá? Eles transportam. O conteúdo que está lá dentro está sendo transportado de alguma forma e sendo avaliado na outra ponta. Só que ele está no nível de aplicação. Tá certo? Ele está no nível de aplicação. Ele é de transporte, mas está no nível de aplicação. Tá? Por que ele está no nível de aplicação? Simples. Porque ele está fazendo o controle que é de fluxo de dado especial, de vídeo e áudio. Fazendo aquele controle de temporização, né? Desse conteúdo no nível da aplicação. Eu não tenho no nível abaixo, que seria o nível de transporte, o nível TCP e UDP, eu não tenho o TCP ou o UDP fazendo esse controle, essa gestão do meu tempo, da temporização, né? do timbre, tá? Do timbre, ou então do meu, da minha estampa de tempo, ele chama assim, tá? Estampa de tempo. É um intervalo de tempo de áudio e vídeo. A camada de baixo de transporte não tem essa inteligência, tá? O TCP, ele entende o quê? SEC e EC, ponto. Tá? E ele vai fazer essa sincronia, tá? O UDP, ele não tem o SEC nem o EC, não faz esse controle de gestão de erro, controle de sequenciamento, então tem no nível de aplicação fazer isso daí. Então vai ser feito o transporte, tá? Feito no UDP, mas esse controle de fluxo vai ser feito e a transferência e os fluxos vão ser abertos no nível de aplicação. Joia? Cefaz Piauí 2015, sobre IP, tá? Sobre o voz sobre IP, é um serviço que possibilita o tráfego de voz sobre redes de dados. Beleza, lembra daquele conceito lá, quem viu no primeiro slide lá. Então eu tenho uma rede de dados, e nessa rede de dados, está trafegando ali, vai ser dados tipo voz e tipo vídeo. Para o serviço funcionar, alguns protocolos foram definidos e outros são utilizados na pilha TCP/IP. Qual das alternativas abaixo não é um protocolo usado por serviços de VoIP? E aí, pessoal? Tá tranquilo, né, pessoal? Então a gente viu que todos os outros são protocolos que envolvem o conceito de VoIP. O Asterisk, ele é uma aplicação, tá? É uma aplicação para controle e gestão também de chamadas, tá? De tarifação, tá? De VoIP, tá? Mas ele é um programa específico, tá? Para fazer essa finalidade aí. Então ele é como se fosse uma central telefônica virtual, joia? O Asterisk. É uma solução open source, joia? Olha aí. PCE 2014. Um técnico em processamento de dados deve especificar um protocolo da camada de aplicação do conjunto TCP/IP para implantar o serviço de voz sobre IP, joia? No tribunal. Entre as várias possibilidades, ele pode escolher certamente qual protocolo para isso daí, pessoal. E aí? Ele quer um protocolo da camada de aplicação, beleza? Olha só, um técnico de processamento de dados deve especificar um protocolo da camada de aplicação para implantar o serviço de voz sobre IP. Ele quer o protocolo, pessoal, ele não quer a aplicação. Olha a diferença, hein? Ele quer, ó, tá aqui, vou marcar, ó, deve especificar um protocolo da camada de aplicação, beleza? Entre as várias possibilidades, o que ele deve escolher? E aí, pessoal? E aí? Pessoal, protocolo da camada de aplicação, ele falou bem claro lá, certo? É o RTP. Se ele estivesse falando que teria que implementar
uma aplicação, tá certo? E essa aplicação, ela, lógico, toda aplicação ela está no nível da aplicação. Mas nesse conceito aí, ele queria saber, vocês têm que ter na mente, vocês, o seguinte, o que é que o cara da banca está querendo que eu saiba que ele está querendo dizer, certo? Então, ele está querendo me testar em quê? Então, normalmente, ele vai te testar para saber os protocolos, a diferença entre o protocolo RTP e o RTCP, que faz o controle. Um faz a abertura dos fluxos e se preocupa só em enviar, tá? O outro vai se preocupar em fazer essa checagem, tá? Então, fazendo uma correlação aqui entre RTP e RTCP, tá? De maneira grosseira, o que é que seria? O RTP, ele está para o IP, tá? Fazendo uma comparação grosseira aqui, pessoal. Assim como o RTCP está para o TCP, certo? Vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer? Entenderam o que eu estou querendo dizer? É lógico que o IP ele vai se valer do TCP para fazer controle de fluxo. Assim como o RTP, que se preocupa só em enviar, assim como o IP, que só se preocupa em enviar os pacotes também, ele precisa do RTCP para fazer essa gestão de controle. Agora, é claro, e a gente já viu na aula de hoje, que o RTCP é sobre o UDP. Tá certo? E o RTP também, ele se vale do UDP. Ambos se valem do UDP. O que eu estou querendo passar para vocês é que o RTP, ele está para o IP, em termos de se preocupar em só encaminhar, vai pacote, vai mensagem, né? Já viu? Vai mensagem. Mas, no nível da aplicação, eu tenho que ter outro cara que faça uma avaliação, tá? Desses pacotes que foram enviados lá, dessas mensagens. E é mensagem, né? O PDU é a mensagem, que vai chegar lá na outra ponta e a aplicação vai avaliar a mensagem. Quem vai fazer esse controle de fluxo? O RTCP, tá certo? Então, por isso que eu fiz essa correlação aí. Pessoal, não confundam os dois conceitos, tá? Eu só fiz uma correlação em relação a um garantir que vai ser enviado e o outro garantir que faz o controle de fluxo. Beleza? Todo mundo entendeu isso daí? Não é que um seja relacionado com o TCP. Nenhum dos dois aqui, o RTP e o RTCP, tem a ver com o TCP. Tá? Só na hora da comparação aqui com o IP, da dependência dele, para fazer a verificação de garantia da entrega. Olha essa outra questão aí, ó. O protocolo de iniciação de sessão, SIP, é utilizado para gerenciar uma sessão de serviço multimídia, como o VoIP. Beleza. Quando um usuário A deseja contactar, tá, outro usuário B, utilizando o protocolo SIP, a primeira mensagem SIP do tipo de requisição do usuário A deve enviar para o usuário B. Qual vai ser? E aí? Qual vai ser a primeira mensagem dele tentar estabelecer uma conexão? É o invite, não é isso? É o invite, tá certo? Ele mandou uma solicitação, tá certo? O convite, aí teve a aceitação, tá? Tá certo? Aí eu tenho o register, que registra, beleza? Então, aprendam as mensagens existentes, as possíveis, tá certo? Eu não tenho call, por exemplo. Então, olhem lá, eu tenho invite, eu tenho o EC, eu tenho o cancel, o register. Então, ele pode colocar pegadinhas, tá certo? Tipo essa aqui, ó, o call, para você cair nela, tá bem? Então, você sabendo que eu tenho... É só você lembrar, por exemplo, lembra que o SIP, ele dá suporte a Messenger, né, a mensagem instantânea? O que é que você tem quando você quer adicionar alguém? Um convite, né? Não é isso? Você tem um convite, tem a aceitação.
você tem um convite, tem um EC. Então, lembrem-se disso. Você tem o convite, tem o EC e tem o cancel. Não, não quero aceitar esse usuário aqui que está me chamando pelo CIP, não. Vou cancelar. Pum, cancela. Tá certo? Ou você vai registrar, admitir aquele cara na sua lista ali de usuários possíveis. Beleza, pessoal? Não confundam. Olha essa outra questão aí, ó. O serviço de comunicação VoIP, tá, utiliza diversos protocolos do conjunto do TCP/IP para o seu adequado funcionamento. Nesse contexto, o protocolo, aí ele coloca o protocolo e o conceito atrelado a ele. Aí ele coloca lá, letra A. O CIP, ele é utilizado para a finalização da sessão de conversação, tá? Beleza. Sinalização, opa, então eu vou ter a sinalização, a abertura de uma conexão, o CIP tem lá que ele estabelece uma sincronia. Beleza. Vamos olhar esse daqui, vamos olhar os outros, tá? Deixar isso em stand-by. O RTP é utilizado para a sinalização de chamadas? Não, né? É para transmissão efetiva. Joia? Então eu cancelei aqui. Tá errado. O H323, ele é utilizado para codificação de voz analógica para digital? A gente viu que não. O H323 é um protocolo de transmissão, tá? Uma aplicação de voz sobre IP. Só que ele se vale de vários codecs, de vários outros protocolos para fazer. Ele é uma pilha muito complexa, tem protocolo para tudo que é coisa. Então, essa funcionalidade aqui não é do H323. Tá? Ele pode utilizar essa funcionalidade, mas através de outro protocolo. Letra D. O CIP é utilizado para o transporte dos datagramas, como os pacotes de voz. Então, o CIP, ele vai se valer, ele é uma aplicação que vai se valer do RTP para enviar mensagens sobre o UDP e enviar a mensagem para o destinatário. Então, essa aqui também está errada. Beleza? O CIP ele é utilizado para o transporte dos datagramas. Então, já tem dois erros aí. O primeiro é que ele não é utilizado para o transporte. Ele é uma aplicação que vai se valer de outros protocolos de transporte. Beleza? E o transporte, ele vai ser feito através do UDP. Certo? O UDP vai ser, o transporte vai ser pelo UDP. Só que ele vai ter que se valer de protocolos tipo o RTP e o RTCP para fazer a divisão das mensagens no nível da aplicação. Beleza? E aí vai ser o envio de mensagem, né? Tranquilo? Pessoal, alguém não entendeu? Ou viajaram aí nesse quesito do CIP aqui, letra D? Beleza? E aí, ó, a letra E. O H323 prevê criptografia aos dados de voz para aumentar a segurança. Beleza, a gente viu naquele quadro que o protocolo H323 e o CIP, por serem aplicações, tá, no nível lá de aplicação, ele pode se utilizar de criptografia, tranquilamente. Tá beleza? Então, vamos voltar àquela alternativa lá da frente, tá, que gerou a dúvida. Porque a gente, quando lê uma questão, a gente tem que também tentar interpretar o que é que aquele cara, a banca, estava querendo dizer com aquele conceito ali. Então, uma determinada palavra, no contexto, tá, se você avaliar direito, ele pode ter um significado que está ok. Tá? Então, voltando lá nele, o CIP ele é utilizado para a sinalização da sessão de conversação. Tá? Então, para sinalizar, tá, essa sessão de conversação, no CIP, a gente tem um protocolo que é aquele Session Description Protocol, não é isso? O SDP, que ele vai sinalizar o início daquela nossa sessão, joia? Então, o CIP é uma aplicação apenas, a aplicação, e ele vai se valer de alguns mecanismos de protocolos específicos para a abertura da sessão,
para manter a conexão, para controle de fluxo. Joia? E aí vai ter aquele suporte do RTP e o RTCP. Joia? Então a gente viu que nesse contexto aqui, se ele tivesse no modo genérico, dizendo assim, o SIP ele é utilizado para tráfego multimídia, né? Beleza. É uma aplicação para tráfego multimídia, ele não está restringindo ali o conceito. Ele ampliou demais, então estaria correto. Mas para sinalização, a gente está vendo que ele está dizendo sinalização é uma tarefa específica da aplicação. Tá? O SIP, ele faz isso através de outro protocolo. Ele pode fazer isso daí através de outro protocolo. A aplicação SIP vai se valer de outro. Mas ele, o que ele está dizendo aí? Ó? O SIP, ele é utilizado para a sinalização. Então, se ele é utilizado para a sinalização, ele não é utilizado para outras atividades, para outras atividades, tá? Que a aplicação vai ter que fornecer, tá certo? Então, ó, a letra E está correta, ó. Com H323 prevê criptografia. Tranquilo? Então, avaliando o contexto entre essas duas alternativas aí, tá aí a nossa questão. Alguém discorda, pessoal, dessa avaliação? Ou tá ok? Joia. TCE. O serviço VoIP, tá, possibilita que a comunicação por voz seja realizada por meio da rede de dados, como a internet. Dentre os diversos protocolos utilizados para o funcionamento do VoIP, o protocolo da camada de aplicação do modelo TCP, que vai ser utilizado para o transporte dos pacotes de áudio Olha só, pessoal, o que ele está querendo aí. Vamos lá. Serviço VoIP, que possibilita a comunicação, tá, seja realizada em rede de dados. Ok. Dentre os diversos protocolos utilizados no funcionamento do VoIP, o protocolo da camada de aplicação do TCP, que vai ser utilizado para o transporte dos pacotes de áudio. E aí? Letra A, né? Pessoal, ele está dizendo aqui, ó, qual que é o protocolo da camada de transporte, pessoal. Ah, desculpa, perdão. Ele está dizendo qual que é o da camada de aplicação. Qual é o protocolo da camada de aplicação? Então, quando ele falar isso aqui, ó, não tem dúvida que ele está falando que é do RTP e não do UDP. Beleza? E o protocolo RTCP também é um protocolo de transporte, só que de transporte de streams, né? De transporte das mensagens. Só que ele... Por que eu não vou marcar esse cara aqui nessa questão? Ficar em dúvida entre outro. Porque ele já está dizendo anunciado, né? Ele está dizendo que é o de transporte. Ó. Funcionamento do protocolo da camada para realizar o transporte. Ele quer realizar o transporte do áudio. Ele não quer fazer o controle do fluxo. Se ele dissesse assim, bem aqui, ó, dissesse utilizado, tá? Qual que é o funcionamento do VoIP, o protocolo da camada de transporte do modelo TCP, utilizado para o controle do transporte do pacote, aí seria o RTCP, porque ele botou essa palavrinha mágica, transporte, tá certo? E aí, essa questão, certo? Se ela não tivesse lá, vamos supor que ela suprimisse essa palavra camada de aplicação. Se a gente lesse assim, ó, o serviço VoIP possibilita que a comunicação de voz seja feita por meio da rede de dados, como a internet, dentro de diversos protocolos utilizados no funcionamento do VoIP. Tá? Falando sobre, se ele suprimisse esse cara aqui, tá certo? E falasse assim, ó, um funcionamento do VoIP no modelo TCP/IP utilizado para o transporte do pacote de áudio. E aí, pessoal? Aí era o UDP. Beleza, pessoal? Pessoal, depois dessa aula de hoje, vocês não vão errar mais nenhuma questão dessa de streaming e de QoS, pô. Não é para errar. Beleza? Não é para errar. Eu tenho certeza absoluta que vocês não vão errar. Olha essa outra aqui, ó. O serviço de VoIP possibilita que a comunicação por voz seja realizada. É a mesma questão? É a mesma questão.
só ficou repetida. Beleza? E aí, pessoal, ó, tá aí o gabarito, tá certo? De todas as questões. Eu espero que eu possa ter conseguido passar para vocês um pouquinho aí de conhecimento em relação a esse assunto, que é um assunto que vira e mexe cai, beleza? Não é um assunto que é complexo, é fácil, beleza? E requer aí só a maturidade um pouquinho ali de raciocinar um pouquinho, mas como o material está compilado aí, tá? Vocês não vão precisar ver em vários livros. Todo esse material que a gente viu aí, ele está em, no mínimo, uns 4 ou 5 livros da bibliografia. Beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus, beleza? Amanhã a gente tem um novo encontro ali de 9 horas, tá? E a gente vai ver a parte de wireless. Tá joia? Então, fiquem com Deus e até a próxima.